Nós estamos aqui mais uma vez no podcast Trânsito em Foco, onde aqui nós iremos tratar todas as questões de trânsito, ansiedade, início para a carteira de motorista, todas as situações relacionadas à carteira de habilitação e a trânsito. Hoje nós estamos aqui com o Magno Arantes, tá? O Magno, ele é psicólogo de trânsito, especialista em ansiedade, não é isso, Magno? Fala um pouquinho sobre você, nada melhor do que você mesmo está falando sobre o que você faz nessa questão de ansiedade no trânsito. Se apresente aí para nós, fala um pouquinho da sua história todinha. Obrigado pelo convite, Ítalo. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre essa especialidade que eu abracei com tanto carinho, né? Que inicialmente veio com uma pessoa que me procurou, e aí ao longo do tempo, hoje quase todas as pessoas que me procuram para atendimento psicológico são voltadas a áreas de ansiedade, de dirigir, e questões voltadas a trânsito. Então hoje você se especializou nessa questão de trânsito. Sim. Pessoas habilitadas ou pessoas que elas estão tentando tirar a carteira de habilitação desde o início, correto? Isso. E, além disso, eu sou instrutor, né? Instrutor também de autoescola, né? Trabalho numa controladoria, né? E ajuda essas pessoas a conseguir a tão sonhada CNH. Pois é. Então, o Magno, primeiramente, então vamos direto ao ponto nessa questão aqui, né? Qual a maior dificuldade dos candidatos à carteira de habilitação hoje? Vamos dizer assim, desde o início, qual que é a maior dificuldade? Hoje, eu vejo que a parte emocional é a maior dificuldade do aluno, né? Por quê? A percepção que eu tenho há mais de 7 anos trabalhando nessa área é que os alunos não reprovam tanto por questão de técnica. As autoescolas ensinam muito bem a questão da como fazer um controle de embreagem, como fazer uma ré, como fazer uma baliza, como conduzir o processo do aprendizado do aluno. Mas o problema é a pressão sofrida quando há o processo de estresse do exame. Então, o que acaba acontecendo? O aluno que sabe o processo de dirigir, mas quando chega lá, há um fenômeno que acontece que se chama blur. O blur é como se desse um apagão. O aluno até vira para mim e fala: Magnus, parece que me dá um branco. Uhum. E a sensação é justamente essa. Uhum. É o branco que o aluno enfrenta quando ele está com um nervosismo exacerbado. Então, todo o processo de aprendizado, ele gasta energia. Então, para o aluno aprender o procedimento correto, ele precisa fazer aquele procedimento, ele precisa entender como aquele procedimento funciona, e aí ele tem que se habituar ao processo de que ele está fazendo ao longo com o instrutor. Tá. Essa questão que você está falando do aprendizado, o instrutor de autoescola, eu sou instrutor também há mais de 30 anos, e é igualzinho nós estávamos conversando em off. Uhum. Né? Muitas das vezes, o instrutor de autoescola, ele tem esse preparo para conversar com a pessoa através da experiência. Sim. Certo? Sim. Porque muitas das vezes tem um profissional como você que, com o decorrer do tempo, a gente acaba sendo um profissional não tão bem preparado como você, mas a gente tem mais ou menos uma noção da forma que prepara-se o aluno. Uhum. Né? Então, sendo assim, porque como eu, alguns instrutores, a maioria dos instrutores, eles acham que eles, sozinhos, eles às vezes podem conseguir substituir um profissional como você. Uhum. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Porque é igualzinho nós estávamos conversando em off aqui. Por mais experiência que a gente tenha, a gente não tem a técnica correta. Você consegue passar para a gente o que seria essa técnica correta? Os pontos X
que devem ser apertados, onde a gente fala, né? É aquele parafusinho ali, onde eu aperto o parafusinho mesmo? Sim. O que acontece? Foi muito bom a sua fala, eu acho que ela é fundamental. Uma faculdade de psicologia, ela demora-se muito tempo para se fazer, são 5 anos, né, uma faculdade de psicologia, e aí a gente aprende questões neurocorticais, a gente aprende neurofisiologia, a gente aprende processos básicos de aprendizado, a gente aprende questões voltadas às questões socioafetivas. Então, assim, seria arrogância minha achar que em pouco prazo eu conseguiria explicar isso de maneira bem assertiva para o instrutor. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: é fundamental o instrutor entender que uma parte inicial desse processo é o acolhimento. Então, o que é o acolhimento? O aluno que chega com uma dificuldade, eu sou muito nervoso quando eu estou sendo avaliado. Algumas perguntas que eu faço para ele durante esse processo o que acontece com você quando você está sendo avaliado? O que te lembra estar em avaliação? Tem alguma coisa que você experienciou ao longo da sua vida com alguma dificuldade que travou o seu processo de aprendizado? Porque tem uma série de coisas. Então tem que investigar questão de família, né? Se ela não tem um pai muito punitivo, se ela Pois é, eu até marquei te interrompendo, porque você já entrou nesse assunto, que eu queria que você fizesse um ênfase em cima disso, que eu vejo que é uma das maiores dificuldades, a relação socioafetiva, sim, que é a questão de cobrança. Sim. A cobrança dos pais, a cobrança, às vezes, de esposo, a cobrança de esposa, a cobrança da questão da sociedade, e não sociedade, dos amigos, porque às vezes tem gente que às vezes faz o exame escondido. Sim. Né? Não quer, não vou contar para ninguém. Por quê? Porque ela tem aquela sensação de cobrança das pessoas, não, ela está fazendo, ela tem que passar. Esse seria o socioafetivo e seria mais ou menos essa questão que você está falando? Exatamente. Eu falo para os meus alunos, para os meus pacientes, que realmente não contem para ninguém. Alunos e pacientes. Exatamente. E aí, eu falo para não contar para ninguém. Por que eu falo para não contar para ninguém? Porque quando ninguém sabe, a sua pressão interna é diferente. E aí, quem me conhece, quem já foi meu paciente, já foi meu aluno, eu falo, chega na área de exame, não fica nos bolinhos. Que aquele bolinho ali dos reprovados, aquilo ali vai minar a sua capacidade de enfrentamento e aquilo ali vai diminuir a sua capacidade de colocar o seu aprendizado em voga. Então, o que acaba acontecendo? Quando está naquele bolinho ali, chega um aluno que foi reprovado 2, o outro reprovado 3, o outro reprovado 5, o outro foi reprovado 10, e aí você fica ali, instrutor tal, examinador tal faz isso, examinador tal faz aquilo, examinador tal faz aquilo outro. O que você está fazendo? Você está intoxicando a sua capacidade de replicar o conhecimento já aprendido. Quando você está intoxicando esse processo, a sua dificuldade vai ser maior, porque o nível de autocobrança vai fazer com que cada vez a sua ansiedade vá escalonando. E quanto mais escalonada, mais sintomas corpóreos você vai ter no processo que você tiver que apresentar o seu aprendizado. Pois é, Magno, essa questão que você fala, acho que é uma das questões dos examinadores, examinador fulano, examinador ciclano, eu acho que é uma das principais e piores. Né? Ao longo dos anos, a gente vai ouvindo os candidatos e é uma questão que é hereditária, passa de pai para filho, porque muitos examinadores, eles estão ali 10, 15, 20 anos. E muitas das vezes o pai vem e fala assim, mas fulano está lá ainda? Bertrano está lá ainda? Então eu, como instrutor, algumas das vezes que eu vou apresentar o candidato a exame, e o pessoal começa a comentar, eu falo assim, nossa senhora, está vindo o examinador tal.
que eu sei que às vezes é um examinador que é mais rígido, que cobra um pouco mais, que as pessoas elas levam para o outro lado, né? Chama de carrasco ou qualquer coisa, mas não, gente, trânsito é uma coisa, é, é um compromisso muito grande você dar uma carteira de habilitação para uma pessoa. Sim. E muitas das vezes, o que eu costumo fazer com meus candidatos, os meus alunos que vão fazer exame, quando eles são reprovados, é virar e falar assim: você se aprovaria? Da forma que você dirigiu, você se aprovaria? Então a gente já começa por ali. E para quebrar, porque nós temos que ir pela parte da eliminação, Sim. por eliminatória. Sim. Então, se o fato de estar fazendo exame com um examinador fulano ou Bertrano, que às vezes é mais rígido, cobra um pouco mais, aquilo ali pode provocar algum tipo de ponto negativo ao fazer exame, já não foi uma nem duas vezes, e às vezes a pessoa virava assim: nossa senhora, quem tá vindo é porque fulano. Eu falei assim: não, né? Não, fulano não veio hoje não. Fulano, pode ficar tranquilo, que fulano não tá aplicando exame hoje não. E acabava que a pessoa ia e fazia exame, era aprovada, e depois que ela era aprovada, eu virava e perguntava para ela: você aqui, por que que você estava falando? Ele falou: não, porque pois é, você acabou de ser aprovado com ele. Mas por quê? Ela não sabia que estava fazendo exame com aquela pessoa. Então, eu acho que o principal meio, acho que a principal forma da gente já começar a trabalhar com essa parte psicológica é tirar esses tabus. Uma das coisas que eu vejo que é bem claro, Pedro, é aquele aluno que começa a criar fantasma na cabeça. O que é essa criação de fantasma? Eu falo com os meus pacientes, e principalmente que eu estou preparando para o exame, que eu falo assim: oi, o examinador não é seu problema. Ele não está ali para, de alguma forma, te perseguir. Ele nem te conhece. Uhum. Ele nem te conhece, ele não sabe quem é você, não está ali para te perseguir. Não, e por mais que seja um reexame, né? Não, ele me marcou. São muitos exames. Como ele não vai conseguir. Se a gente for pensar numa forma bem prática, o examinador ali, em 1 hora, ele avalia pelo menos umas 20 pessoas. 1 hora. E cada voltinha ali é 5 minutos. O aluno demora 5 minutos para fazer aquele exame todo. Então ele não vai ter tempo de decorar a sua cara. Ele não vai ter condições de falar assim: não, quero pegar aquela ali que é problema. Não, não vai. Por que não vai? Porque ele não vai lembrar de você. E aí é que está. Eu falo que quem é muito ansioso, quem é muito nervoso, é escritor de novela mexicana. O que é um escritor de novela mexicana? Ele cria um drama muito maior do que a situação em si. A situação em si é desse tamanhozinho. Mas a pessoa transformou aquilo em um monstro tão gigante que a hora que ele chega para o exame, ele já está reprovado. Ele já está reprovado antes de começar. Sim. Porque ele já está tendo todas as manifestações sintomáticas da ansiedade, todas as manifestações sintomáticas do nervosismo, e o aluno não sai nem do procedimento inicial. Tem uma fala interessante, Edu, de uma pessoa que assistiu uma palestra minha, que ela fez assim: mas ela parou minha palestra e falou assim: Marcos, posso contar uma história? Eu falei: sim, pode. Aí ela me contou a história. Olha, eu estava preparando para o meu exame, minha última aula, eu já estava com o exame marcado, e eu fui embora para casa, cheguei em casa, contei para meus pais trouxeram, falaram que ia rezar por mim, tal. Eu dormi bem, eu não fiquei vagando à noite, porque geralmente eu perco o sono. Eu dormi bem, acordei bem no outro dia. No outro dia eu fui para a área de exame fazer meu exame, e a hora que eu cheguei lá no meu exame, esse caso é bem engraçado, a hora que eu cheguei lá no meu exame, estava lá meu pai, minha mãe e mais umas 9 pessoas. Com faixa, com fanfarra, com tudo que podia falar. E aí, adivinha o que aconteceu com essa aluna? Com certeza foi reprovada. A quantidade de pessoas que ela tinha que provar, né? Exatamente. Eu falei com ela a seguinte frase: você viu que você foi com os 2 examinadores mais 11 pessoas dentro do carro? Porque além da cobrança dos examinadores e a sua cobrança interna, você tinha que agradar as pessoas que estavam lá na arquibancada. E ela não deu conta nem de tirar o carro do lugar.
ela foi reprovada na saída mesmo. Por quê? Porque quando a gente está tendo que atender expectativas alheias a nós, essas expectativas vão fazer com que a gente aumente o nível de cobrança pessoal. Sim. Ô, Magno, e quando o aluno ele precisa de mudar o seu emocional, cuidar do seu emocional? Quando que o candidato ele sabe que ele precisa de mudar, de cuidar do emocional? Eu costumo falar, Ítalo, que a partir da terceira reprovação já deve procurar ajuda especializada. Por que eu falo isso? Primeira vez no exame, você está inexperiente, você não sabe o que é, então às vezes você está ali sem preparo. A segunda vez você tem uma bagagenzinha já, né? Uhum. A terceira vez você pode ter cometido algum vacilo. Agora, se você repetiu 3 vezes, e na quarta você se sente inseguro, o principal é entender o motivo que está acontecendo isso. Por quê? Primeiramente, é ansiedade ou é técnica de direção? Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Se existe a maneira correta de tratar essa ansiedade ou, no caso aí, se é ansiedade ou técnica de direção. Uma das coisas que eu costumo falar, por isso que no meu método eu faço a abrangência de acompanhar a aula. Né? Quem for da minha cidade, é claro, de Pinópolis, eu acompanhar a aula. Por que eu acompanho a aula? Para mim saber se é uma questão ligada ao emocional ou se é uma questão ligada à técnica. Eu lembro de uma aluna que eu estava acompanhando uma aula que ela andava sempre na lateral da via. Ela andava mais ou menos à direita, muito à direita, né? E aí eu fui falando com ela, eu estava na aula dela acompanhando e tomando nota de tudo. O instrutor explicava, falava, ela notava e tal. E aí acabou a aula dela, eu virei para ela e falei assim, Gui, eu tenho umas pontuações para te fazer. Primeiro, você está andando muito do lado direito da rua. Então, a hora que você vai fazer uma conversão, a chance de você bater nos carros que estão estacionados é grande. Outra, você está fazendo a conversão, você está andando muito pela lateral, pode vir um pedestre sair no meio do carro e te acertar, né? Porque pedestre muitas vezes pode passar. Então, nesse caso dela, era a questão da técnica de direção. Ela não estava tão preparada tecnicamente. Mas aí eu comecei a mostrar para ela que é o seguinte, ela precisava melhorar a técnica, mas também precisava melhorar a sua segurança pessoal. Por que ela andava muito pela direita? Porque ela falava, não vou ficar atrapalhando o trânsito. Uhum. Né? Só que ela tem que entender, se ela tem a LADV, é porque ela está aprendendo a dirigir. E além disso, ela está apta para aquele ponto que ela está chegando, que ela chegou. Sim, né? Ela está aprendendo. Então, nesse processo de aprendizado, quem já é motorista de longa data precisa entender que o aluno está em aprendizagem. Se ele não quer lidar com pessoas que está aprendendo, que ele deu uma volta para não seja na área que o aluno está em aprendizado. Porque o aluno que está em aprendizado, é natural ele ter um pouco mais de insegurança. Então, a insegurança dela fazer que ela andasse para a direita e a falta de técnica dela também. Então, uma das coisas que eu comecei a avaliar é ansiedade. A ansiedade dela está fazendo ela ficar segurando pela direita. Então, o que eu comecei a ver? Insegurança, medo, questão de bater, não estava dominando a técnica direito. Então, ela era um conjunto de coisas. Ela tinha dificuldade com a ansiedade, mas também tinha dificuldade com o aprendizado. Pois é, Mário. Essa é uma questão que a gente tem que alertar, às vezes, quem vê, quem passar a ver esse podcast nosso, dá um puxão de orelha nos motoristas também, que é uma questão que o aluno passa muita dificuldade nesse ponto. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que está atrás, ela não tem paciência, buzina,
quando passa do lado, xinga. Infelizmente, pelo menos hoje, na nossa cidade, eu acredito que são as cidades maiores, igualzinho nós temos em Divinópolis, Belo Horizonte, nós estamos em Divinópolis, e Belo Horizonte, existem áreas que é proibido a circulação, que é proibido a gente estar ensinando o candidato. Em Divinópolis, por exemplo, nós temos algumas áreas de treinamento. Em Belo Horizonte, não sei se hoje mudou, mas em Belo Horizonte, há 10 anos atrás, era proibido circular dentro da Avenida do Contorno. Não podia dar aula dentro da Avenida do Contorno. Então, o que faz com que muitas das vezes as pessoas elas migrem para as laterais, para os outros pontos da cidade. Mas mesmo assim, mesmo sendo proibido e mesmo tendo outros pontos, existem outros motoristas. Sim. E que os motoristas, que eles não podem esquecer de forma alguma, que eles já passaram por aquela situação. Eu falo que é uma falta de civilidade e empatia. Por que é uma falta de civilidade e empatia? Todo mundo aprendeu. Todo mundo teve um processo de aprendizado. Todo mundo começou lá sem ter muita segurança. Nós não podemos, né, Magno? A gente não pode esquecer que nós já passamos por aquela situação. Exatamente. Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, existem pessoas que têm mais facilidade, que às vezes não tiveram tanta dificuldade. Por, às vezes, há vários anos atrás, o pai ensinava a dirigir, o tio, o vô, qualquer coisa ensinava a dirigir. Às vezes, as pessoas mais antigas, que tiraram carteira há 20, 25 anos atrás, elas já entraram dentro de uma autoescola, dentro de um CFC, já tendo uma noção. E sem contar que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era proibido circular no centro da cidade. Então, nós preparávamos os candidatos, porque essa questão é muito complicada, porque às vezes acontece até mesmo com a pessoa que já está habilitada. Sim. Porque a pessoa aprende a dirigir nos cantinhos da cidade, tira a carteira de motorista nos cantinhos da cidade e depois elas têm que vir rodar no centro da cidade. Eu tinha uma perspectiva, Ítalo, que é muito interessante, que, por exemplo, a questão da categoria A, né, que é a moto, né, aquele cenário ele é totalmente artificial. Sim. Ele é totalmente artificial. O aluno que aprende ali dentro, ele vai ter muita dificuldade de evidenciar isso lá fora. Então, nesse processo de aprendizado, o aluno precisava ter um contato real com o trânsito. Então, como você bem explicou, a questão de aprender nos confins da cidade, os lugares onde tem um trânsito menor, onde tem uma questão menor, o aluno, quando ele tem que generalizar o conhecimento, ele fica com dificuldade. Porque esse conhecimento que a gente aprende, ele é generalizável. Então, o que acontece? O aluno não aprende a dirigir única e exclusivamente com a técnica de dirigir. Ele vem com ele todo. Se o aluno é inseguro, ele vai manifestar insegurança no dirigir. Se o aluno é ansioso, ele vai manifestar ansiedade de dirigir. Se o aluno tem algum transtorno tiver algum transtorno neuropsicológico, ele vai fazer isso. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são pessoas que são muito ágeis na percepção, mas são desatentos. E aí, nessa desatenção, ele pode causar um acidente. Porque junto com o TDAH vem a impulsividade. Porque justamente a gente tem que encarar da seguinte forma. Eu falo isso muito quando são motoristas, igualzinho rodovia, caminhão, carreta, essas coisas, que ninguém faz nada de propósito. O carreteiro jogou em cima de mim. Não, ninguém faz nada de propósito. Às vezes, infelizmente, porque no trânsito não existe o relacionamento, Sim. Às vezes o motorista do caminhão ou do ônibus, eu vou passar um aperto nesse carro. Só que ele não sabe quem está dirigindo. Ele não sabe como é o emocional da pessoa que está dirigindo. Então, às vezes, ele não faz aquilo por maldade. Às vezes, ele dá uma jogadinha, vai apertando o carro, no intuito, tipo assim, para ele acelerar, para ele sair fora. Só que, às vezes, é uma pessoa que não tem condições
de controlar com facilidade suas emoções e aquilo ali acaba cometendo um acidente. Então, que o carreteiro faz isso, o caminhoneiro faz assim, que motorista de carro grande faz assado, e eu acredito que isso não existe. Infelizmente, é igualzinho eu falo, é uma brincadeira de mau gosto. E, ô Magno, você comentou aí sobre a questão do TDAH, né? E a próxima pergunta que eu queria te fazer, e nós já vamos juntar as duas aí, é quando o candidato ele percebe que ele está tendo problemas que seja aí de déficit ou qualquer coisa, que tipo de profissional que ele vai procurar? Por quê que eu quero te perguntar isso? Porque hoje em dia eu não quero criar nenhum tipo de. Então tem que prestar bastante atenção na forma que nós vamos falar, que eu vou falar, porque eu não quero criar nenhum tipo de problema. Mas, inúmeras das vezes, quando vai se fazer uma consulta com um clínico geral ou qualquer coisa assim, a pessoa está com algum problema, vai pensar, não, isso é virose. Sei. E se às vezes a pessoa está com dificuldade para aprender a dirigir, ou conversa com um parente, ou até mesmo com um instrutor que às vezes não esteja preparado, o instrutor vai pensar, você deve ter um TDAH ou qualquer coisa assim. Por quê? Ou até mesmo um profissional que não seja da área, um profissional, né, capacitado na área da psicologia, mas que ele não seja preparado para estar lidando com trânsito e com pessoas que estejam na ansiedade do trânsito. O que você aconselha para a gente, para essas pessoas? Depende muito do caso a caso, né? O que depende muito do caso a caso? Às vezes as pessoas me procuram, né, para questão de ansiedade. E às vezes o problema não é ansiedade. Então, por exemplo, teve uma moça que me procurou que ela se queixava de ansiedade e a partir do momento que ela começou a ter aulas comigo no carro, eu fui ver que ela tinha um problema no pé, né? O pé dela não fazia esse movimento de para frente e para trás. Ela tinha uma fraqueza na ponta do pé, né? Então o que acabava acontecendo? Quando eu pedia, aperta essa embreagem, aí ela apertava a embreagem e ficava meio molenga. Aí eu frisava de novo, aperta mais forte, aperta mais forte. Aí ela encostou o carro e falou assim, Marcos, eu tenho um problema no pé, que eu não tenho muita força para apertar. Aí eu falei, e agora que você me conta isso? Nós já estávamos lá para a quinta, sexta aula, agora que você me conta isso? Por que agora que você me conta isso? Porque isso aí não é um problema de ansiedade. Isso aí é um problema mecânico de osso. Então, o que eu virei para ela e falei? Procura um ortopedista. Você vai ter que ir num ortopedista para ele te dar um calçado adequado. Para esse calçado adequado, você apertar o pedal com força e você conseguir usar a embreagem de maneira correta. Então, ela precisava de um acompanhamento médico, que não era o meu caso. Aí, quando ela foi lá, colocou um calçado especial, tal, ela conseguiu apertar com tranquilidade. Então, o ideal é a gente começar a procurar um especialista que tenha conhecimento dessa área. Então, por exemplo, como eu já tenho uma certa expertise, Ítalo, fica muito mais fácil para mim identificar qualquer dificuldade. Então, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno de atenção e hiperatividade, que é o TDAH famoso hoje, eu vou conseguir identificar isso, né? E a partir do momento que eu fizer essa identificação, eu vou fazer o encaminhar para o profissional correto. Então, o que o TDAH precisa? O TDAH precisa de questão medicamentosa, se caso for um TDAH de verdade, porque hoje está muito em voga falar que a pessoa é TDAH e não é. Qualquer coisinha é TDAH. Qualquer coisinha é TDAH. Por isso que eu comentei sobre isso. E isso, às vezes, a pessoa é só lerda mesmo. Ela é só sonsa. Né? Não tem de natureza. De natureza. Sabe? E o TDAH vai muito além. Então, qual que é a explicação que você precisa entender nesse processo? Qualquer dificuldade que o aluno tem. Porque se for ansiedade, o acompanhamento psicológico é bacana. Agora, se for uma ansiedade muito exacerbada,
Aí, além do psicólogo, seria necessário a pessoa procurar um psiquiatra para entrar com a questão medicamentosa para reduzir a ansiedade. Então, não é uma coisa tão simples assim de identificar. Você precisa saber qual que é a dificuldade. Porque eu já sou treinado há um longo tempo. Então, para mim, fica mais fácil de fazer a identificação. Então, por exemplo, teve uma pessoa que me procurou que tinha dificuldade para legislação. E aí, ela me pediu umas aulas de legislação. Eu falei assim, não vou te dar aula de legislação, não. Vai para a autoescola, faz aula de legislação na autoescola. Aí ela virou e falou assim, não, porque eu já fiz aula pra caramba lá na autoescola, não. E aí, a hora que eu fui observar, o problema dela era o letramento. Ela não sabia ler direito, ela tinha um problema severo de interpretação de texto. E aí eu virei para ela e falei assim, aqui, deixa eu te falar, você vai ter que procurar um professor de português e fazer muita redação. Ela, para tirar a carteira? Eu falei, para tirar a carteira. Sabe por quê? Porque a prova de legislação, quais são os quesitos que o Detran fala para nós, instrutores, que a pessoa para tirar a CNH? Saber ler e escrever, ser penalmente imputável e não está respondendo crime de trânsito. Né? Então, o que acaba acontecendo? E ser alfabetizado. Porque saber ler e escrever, o saber ler e escrever não quer dizer que você sabe interpretação, não. Uhum. Saber ler e escrever é um procedimento que é o mínimo exigido. Então, quer dizer, se eu sei escrever meu nome, se eu sei escrever o básico, eu posso começar uma autoescola. Mas a prova de legislação, não sei se você vai concordar comigo, ela é uma prova de nível médio. Uhum. Ela não é uma prova de nível fundamental. Né? Uma pessoa que tem um segundo grau consegue fazer aquela prova com uma certa tranquilidade. Agora, uma pessoa que só sabe ler e escrever, né, não tem um pouquinho de interpretação de texto, ela vai ter dificuldade para interpretar as questões. Porque tem muito tecnicismo na prova de legislação. Pois é, Mag, essa questão eu vejo muito isso também na legislação, no curso teórico. Sobre a questão da interpretação, eu costumo falar muito com os alunos. Muitas vezes eu peço dos alunos, normalmente a gente aplica a prova, e tem aluno que está começando naquele dia. Uhum. Aí eles viram e falam assim, não, mas eu comecei hoje, eu já vou, não sei nada. Eu falei assim, que faça a prova do jeito que você entender. Sim. E na maioria das vezes, quando a gente coloca essas pessoas para fazerem a prova, com uma ou duas aulas, às vezes sem ter visto nenhum tipo de matéria, ela costuma tirar uma pontuação melhor do que alguém que já está há 15 ou 20 horas aula. Por quê? Porque ela vai pela percepção do que é certo ou errado na cabeça dela. Entendi. Ela vai pelo intuitivo, justamente. É onde, isso que você está falando, que as pessoas, às vezes, esses meninos que acabaram de passar no vestibular, que estão começando faculdade, que estão estudando para cursinho pré-vestibular, eles já têm aquela maldade das questões de múltipla escolha, então na hora eles conseguem fazer de forma intuitiva. O conhecimento, ele não briga, ele não luta dentro do seu inconsciente. Sim. Então ele acha que aquilo, ele vai lá e marca. Ele acha que aquilo, vai lá e marca. Ele acha que e marca. A partir do momento que a pessoa já fez algumas aulas, o que acontece? O subconsciente dessa gente, mas isso aqui, ela já começa a ficar na dúvida, ela já começa a bater. Por quê? Porque ela tem um pouco de conhecimento. Sim. Então, o principal de estudo que eu costumo falar, o principal de estudo é o quê? É a forma de interpretação. Sim. É a leitura. Nós já tivemos um profissional no CFC, na escola, e ela praticamente já alfabetizou alguns candidatos. Ela praticamente alfabetizou alguns candidatos. E a pessoa chegava sem noção nenhuma, porque, como você falou aí, que a gente tem que saber identificar, e com os anos de experiência a gente consegue ver algumas coisas. Eu, como à frente de um CFC, algumas das vezes os instrutores, professores, dá uma volta com o aluno, fulano e tal,
porque eu estou vendo que ele está com alguma dificuldade em determinadas coisas. Olha para mim, por favor. Vai lá, porque eu já tentei de tudo. Como diz, nós já tentamos, ele já vem de outro CFC, já teve problema em outro CFC. Dá uma volta e olha. E muitas das vezes é o que você falou. Foi o que você falou. Por quê? A moça ela vinha fazer aula todos os dias com uma botina. Porque o estilo de trabalho dela, ela vem fazer aula com uma botina. E quando ela ia fazer exame, que ela não estava trabalhando, ela ia fazer exame de tênis. E a botina, quando ela ia fazer as aulas, a botina não dava a ela flexibilidade. Já teve casos de alunos de posicionamento de banco. Às vezes tem aquele negócio que coloca a mão por cima do volante, essas coisas, aperta pela embreagem, a distância, beleza. Só que para algumas pessoas, aquilo já não vai funcionar tanto, devido à estatura ou qualquer coisa assim. Então, o profissional também, o instrutor de autoescola, ele tem que ter essa maldade. Agora, eu falo uma coisa que é muito importante, desculpa te interromper, é o instrutor abrir a mente também. Isso que eu ia falar, ele tem que ter humildade, todos os profissionais, hoje em dia, a gente vê que são poucos, eles têm que ter humildade e virar e falar assim, gente, eu estou tendo um pouco de dificuldade. Deixe eu olhar com uma pessoa que tem mais experiência. Né? Então eu deixo sempre essa aba aberta aqui. Gente, qualquer problema que vocês tiverem, por menor que seja, fala comigo. Às vezes eu sei qual que é o problema. Afinal de contas, hoje, já trabalhei demais, de sol a sol, essas coisas. Hoje eu estou aqui para pensar. E tem duas funções, não sei se você vai concordar comigo, que eu acho que é fundamental para essa percepção. Que está dentro da autoescola, mas é subutilizado. Que são dois profissionais que precisariam ter direto dentro da autoescola e ter essa percepção junto ao aluno. E que ele é o responsável por esse processo de aprendizado, que é o diretor de ensino, o diretor geral. O diretor de ensino, ele é o cara que é responsável pela qualidade do ensino. Então, se o aluno está tendo uma dificuldade, o diretor de ensino precisa entender qual que é a dificuldade daquele aluno. Ele está com dificuldade de quê? O que está acontecendo com aquele aluno, naquele aprendizado dele ali? Ele está com dificuldade de entender o que você está falando? Ele está com dificuldade de executar o que você está falando? Ele está com dificuldade de interpretar o que está falando? O diretor de ensino é fundamental para ele ter essa percepção da qualidade do ensino. Né? Então, quando o aluno está com uma dificuldade, o instrutor deveria recorrer ao diretor de ensino. Porque o diretor de ensino, ele é o responsável por aquela qualidade. Então, por exemplo, tem instrutor que acha absurdo a ideia de um aluno procurar um acompanhamento psicológico. Eu já vi isso várias vezes. Várias vezes. Teve uma paciente minha que virou para mim e falou: ô Mário, o instrutor falou que psicólogo é besteira. Eu falei, tudo bem. Né? O instrutor, ele tem a visão dele e eu tenho a minha. Ah, mas você vai defender o seu e ele vai defender o dele. Eu falei assim, não, a gente não está trabalhando em concorrência. A gente está trabalhando em participação mútua. Então, qual que é a minha percepção? Se a dificuldade do aluno é da técnica, eu vou ser o primeiro a informar o instrutor que o seu aluno tem dificuldade em embreagem. Seu aluno tem dificuldade de visão, porque às vezes ele é baixinho, ele está sentado naquelas poltroninhas, e aí ele olha para trás, ele não consegue ver lá atrás, ele se sente inseguro, porque ele não tem campo de visão. E há uma percepção clara entre nossos olhos e a mão no volante. Tem uma certa sincronia. Se você está com as mãos no volante e você olha para trás e não consegue ver o que você está fazendo, é natural você ficar inseguro. E aí, o instrutor, às vezes, está muito de um aluno após outro aluno, ele não tem essa percepção. Então, o trabalho precisa ser conjunto. Pois é por isso que eu falo que o candidato ele tem que prestar bastante atenção no que o instrutor está falando, na forma que o instrutor está falando, porque essa questão que você citou é a questão de quê? A questão da humildade. Porque muitas das vezes, na hora que ele já começa com o candidato, ele tem que saber, ele tem que ter a certeza que ele tá ensinando uma pessoa que não sabe dirigir, uma pessoa que nunca viu carro.
A pessoa não sabe qual que é o posicionamento correto do volante, ela não sabe qual que é o posicionamento correto dos pés, ela não sabe qual que é o posicionamento correto do banco, dos retrovisores, nem nada. É ele que está ensinando. Só que alguns, existem os bons profissionais e existem os maus profissionais. Nessa questão, o que ele tem que ser? Ele tem que transmitir segurança para o candidato não ficar constrangido Sim. em falar com ele, isso aqui eu não estou enxergando. Por quê? Porque às vezes é a questão, igualzinho você falou, é a questão do posicionamento. Sim. Ah, não, mas o aluno é ruim demais. O aluno não aprende. Hoje, graças a Deus, há uns 10, 15 anos atrás, eu via muitos instrutores dando aula e fazendo gestos, no carro, que insinuava para o outro instrutor, para o outro colega de profissão que vinha, que aquele aluno dele era ruim. Uhum. Uhum. O aluno dele não estava vendo, Sim. mas o aluno do outro sim. Sim. E quem não garante que os dois eram conhecidos? Então, aqui eu proibi essa situação, eu falei assim, gente, eu não quero ver isso. Eu não quero ver esse tipo de coisa, por quê? Isso é uma forma de você estar criticando a pessoa e a outra vai ver, pessoal, quem garante que o meu instrutor não está fazendo o mesmo? Isso já vai deixar o candidato o quê? Inibido e muitas das vezes não vai atrapalhar o aprendizado dele e o instrutor não vai trabalhar a humildade, porque se ele está fazendo isso, ele não tem condições, ele não tem a humildade. Graças a Deus, eu acho que hoje já deve ter uns 10 anos que eu não vejo mais esses gestozinhos, esses sinaizinhos. Eu acredito que a turma que fazia isso já aposentou. Já. E uma coisa que é interessante, eu falo que são duas coisas. Primeiro, além de você fazer um gesto desse, qualquer, além de ser antiético, Principalmente. Além de ser antiético, você olha para o aluno e fala que ele não aprende, que ele não tem condição de aprender. Ele não aprende com você. Aí é que tá. Uhum. Ele não aprende com você. E aí, o instrutor também não sabe ensinar, né? Ele começa a falar que o aluno é ruim. Então, a metodologia de ensino, ela tem que ter uma perspectiva de que, se não der desse jeito, eu vou tentar de outro. Se não der daquele jeito, eu vou tentar de outro. Se eu tentar do jeito, eu vou tentar de outro. Sim. Porque qual que é a diferença do bom profissional e do ruim profissional? Porque o bom profissional, ele vai entender que ele não é autossuficiente, ele precisa de ajuda de outras pessoas para aquele aluno aprender. E outra coisa, se não deu de um método, eu vou buscar outro método. E aí eu falo uma frase quando eu dava aula para instrutores, que é uma frase bem direta. Eu não acredito que aluno não aprenda. E eu tenho que provocava todo mundo. Todo mundo. Eu não aceito que nenhum de vocês aqui fale que aluno não aprende. Ele não aprende com você. Uhum. Porque se ele não aprende, você passa ele para mim que eu consigo ensinar. Eu desafiava ainda. Eu consigo ensinar. Por que eu consigo ensinar? Porque se o método 1 não der, eu vou para 2, 3, 4, 5, 6, até o aluno aprender. Pode ser que leve mais tempo, mas não existe aluno que não aprende. Sim. Ele vai demorar um pouco mais de tempo, mas se a gente dedicar ele, ele vai aprender. As pessoas são diferentes. Sim, fundamental. Cada pessoa tem uma forma de aprender, cada pessoa tem um método de aprender, cada pessoa tem um caminho de aprender. Às vezes, para mim, é errado, para você é certo. Sim. Então, a percepção e o aprendizado de cada um é de uma forma diferente. Então, nós temos que avaliar. A pessoa tem que saber quando sim, ela tem que encaminhar aquilo a um outro profissional. Sim. O instrutor, e ele já tentou, ele passou por essas etapas, vai por fases de eliminação. Sim. Né? Olha, eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei assim, tentei assado. Chega perto do candidato e vira para assim, aqui, nós temos uma parceria com um rapaz que é psicanalista, que é psicólogo, ele é direcionado a trânsito, ele é especialista em trânsito,
e ele vai te ajudar. Porque entra naquela questão que nós falamos antes, que não é qualquer psicólogo Não. e não é qualquer psicanalista que vai te dar o diagnóstico correto para o trânsito. Sim. Porque o meu sobrinho uma vez estava formando em arquitetura, ele virou para mim e falou assim: ô tio, o que eu tenho que fazer para me ser um bom profissional? Eu só vai trabalhar de servente de pedreiro. Vai trabalhar um tempo de servente de pedreiro, Sim. por quê? Para você ver as dificuldades desde o início. Então, você, hoje, eu vejo dos profissionais que eu já conheço da área de psicologia, não desmerecendo os outros de forma alguma, tenho amigos que trabalham nessa área, mas você hoje, eu acredito que seja um profissional completo nessa questão, por quê? Você foi instrutor, é instrutor, porque a gente não é instrutor. Você é instrutor teórico, você é instrutor prático, você deu aula para preparação de instrutores. Sim. E hoje você atende nessa área. Então, o instrutor, ele tem que saber qual é o profissional que ele vai procurar. Sim. Então, não resolve você que você vai procurar. O instrutor já tem que estar preparado para isso. Ó, você vai procurar fulano, Bertrano ou ciclano. Sim. Porque ele é um profissional, ele já trabalhou com isso, ele sabe todas as dificuldades, ele sabe o caminho das pedras. E o principal de tudo, Magno, nessa questão do aprendizado, tirou carteira. Já sabe dirigir? Não. Não sabe. Isso é uma questão até bastante polêmica, né? Ó, é o seguinte. Tirou carteira, você é autorizado pelo Estado a pegar o veículo, né? O Estado te dá autorização para você pegar o veículo. Quer dizer que você sabe? Não necessariamente. Você aprendeu os procedimentos básicos do processo de direção, né? Então, você aprendeu a fazer um controle de embreagem, você aprendeu a fazer uma baliza, você aprendeu a fazer uma ré, você aprendeu as trocas de marcha, você aprendeu as funções do painel, né? Então, você aprende o básico, né? Então, o que acaba acontecendo? O aluno que aprende o básico, dá para ele dirigir? Dá para ele dirigir. E como é que ele vai melhorar? Treinando. Prática. Fazendo. Então, o que acaba acontecendo? A autoescola, por mais preparada que ela esteja, o aluno não sai dela preparado para o trânsito. Ele sai da autoescola sabendo o mínimo básico para ele não causar acidentalidade. Tanto é que eu acho que uma das matérias mais importantes na aula de legislação é direção defensiva. Para mim, uma das matérias mais importantes. Regra de circulação e direção defensiva. Exatamente. São as duas que são fundamentais. Por que são fundamentais? Porque se você não souber alguma dificuldade que você tiver, você pode se lembrar da técnica que você aprende na aula de legislação para você evitar acidente. E é muito mais importante você evitar acidente do que você achar que eu estou habilitado agora, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Tem norma, tem regra, tem situações que vão ser cobradas por você no trânsito e você está sendo fiscalizado o tempo inteiro. Então, é fundamental que o aluno entenda o quê? Eu tirei carteira, eu estou apto a dirigir. Tanto é que tem aquele procedimento de 1 ano, né? Que é a questão da provisória, né? Para o aluno aplicar o que ele aprendeu, né, nesse 1 ano e depois ele pegar a carteira definitiva. Então, o aluno precisa... O que faz um bom motorista? Treinamento. Quanto mais ele dirigir, melhor para ele. Então, eu fico vendo, principalmente que eu trabalho com aula para habilitados algumas vezes, né? Que a esposa chega para o marido e fala assim, o marido está como piloto, a esposa está do lado, ela está dirigindo, aí o marido começa. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Aí a mulher desespera. Por quê? Vai dirigir você. Vai dirigir você. Isso. E passa o volante pro cara. Por quê? Porque ela não tem a mesma perícia que ele. Porque a perícia se adquire com o tempo de treinamento.
Então, para ela dirigir tão bem quanto ele, ela precisa treinar. Então, muitas das vezes, o público que eu atendo, principalmente que pessoas têm medo de dirigir, são aquelas mulheres, que a maioria é mulher, né? São aquelas mulheres que cobram um desempenho muito alto delas mesmas, né? Como se ela precisasse sair um Ayrton Senna da autoescola. Uhum. E não é. Mas é muito complicado porque nós mesmos, os profissionais de trânsito, que dá aula, igual minha ex-esposa, aprendeu a dirigir comigo, tirou carteira comigo, ela dirigia comigo. Eu sempre fui muito controlado nesse ponto mesmo, porque tem pai que não dá conta de ensinar para filho, tem esposos que não dá conta de ensinar, mesmo sendo instrutores. Sim. Mesmo sendo instrutores. Ele consegue ensinar uma pessoa estranha, mas ele não consegue ensinar uma pessoa de casa. Eu, por sua vez, consegui habilitar minha ex-esposa, dei aula para irmãos, até para minha mãe eu cheguei a dar aula para ela. E eu viajava, que nós morávamos em outra cidade e trabalhávamos em uma, eu não deixava, eu não tinha segurança para eu deixar minha ex-esposa ir dirigindo. Por quê? Porque como eu estou na fase do ensinamento, eu quero as coisas perfeitas. Por quê? Porque a pessoa vai ter que acertar pelo menos o mínimo. Mas como eu sabia que isso aí era uma parte do meu lado profissional, o que eu fiz? Eu pedi um companheiro, um amigo, para ir com ela. Sim. Eu falei assim, que vai com ela até uma cidade que fica uns 40 quilômetros, você só vai com ela dirigindo, vai e volta, e deixa ela ir voltando dirigindo, você me dá o diagnóstico dela, se ela pode ir sozinha. Aí ele foi e voltou, virou para mim e falou assim, cara, tranquilo, pode deixar que ela toca numa boa. Por quê? Porque eu entrava a questão de ser esposa, de estar, às vezes, andando com os filhos. Tem a questão da afetividade. Mas o que eu fiz? Peguei um outro profissional, pessoal, vai. Depois disso, acabou. Eu falo que, por isso que eu indico sempre as pessoas que têm medo de dirigir procurar profissionais. Por que profissionais? Ah, meu marido me ensina, meu marido sabe. Mas seu marido tem uma coisa que é muito problemática, que se chama intimidade. Com quem a gente tem intimidade, a gente não tem muita paciência. Então a gente fala as coisas com as pessoas que a gente tem intimidade que a gente não falaria com um estranho de rua. Então o que acaba acontecendo? Se eu for cobrar uma pessoa que é íntima minha o processo de aprendizado, eu vou pesar a mão. Então você vai querer exigir mais, né? Mesmo exigir mais bem dela. Exatamente. Mas a intimidade atrapalha no processo de aprendizado. Por quê? Porque às vezes eu sou grosseiro. Coisa que eu não faço com quem é da rua. Com quem é de fora eu não faço. Mas com quem eu tenho intimidade eu faço. Por quê? Pela proximidade. Então a intimidade atrapalha no processo de ensino. Então, você precisava entender isso. Está com medo de dirigir? Procura um profissional. Procura um instrutor habilitado. Procura alguém que saiba ensinar. Porque ele vai ter mais paciência com você, porque a pessoa tem intimidade. E a gente fala, né? A autoescola não é só para ensinar a dirigir. A autoescola também faz esse papel, porque, como nós falamos, e eu acho que de tudo que nós falamos, Mário, essa eu acho que foi uma das partes mais importantes. Que tirei carteira, já sei dirigir? Não. Você tirou carteira, você tem um documento que permite que você possa conduzir o veículo. Aprender a dirigir, você vai aprender com o tempo. Então, com isso, eu acho que as pessoas, eu acho que isso, essa nossa live, essa nossa entrevista, eu acho que vai ter que passar a ser um manual para a pessoa assistir antes de fazer exame de direção. Porque eu acho que já cai 50% do despreparo para ela fazer exame. Pessoal, gente, eu vou fazer exame, eu não tenho que saber dirigir, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho condições de aprender a dirigir depois. Eu acho que esse tema aí caberia até outra conversa. Sim. Né? Porque é um tema que é expansivo.
né? Então, o que acaba acontecendo? Eu acho que hoje a gente não vai ter muito tempo para falar mais sobre isso. Mas, assim, esse processo do aluno sair da escola, ele está saindo habilitado. Ele não sai perito. Sim, sim. E importante também, Mário, eu acho que o pessoal que estiver vendo, a gente tem que comentar com o pessoal que nós estávamos conversando um assunto totalmente aleatório. Nós começamos a conversar aqui, eu virei para o Mário e falei para ele, Mário, vamos gravar sobre isso, que eu acho que isso é importante. Então, se alguma coisa tiver saído do contexto, a gente pede desculpas. E se tiver faltado alguma coisa, manda pergunta para a gente, manda um assunto, manda a dica, igualzinho você falou. Isso cabe, é mais expansivo, cabe outras coisas. Nós vamos ter outras oportunidades, nós vamos marcar outras vezes. O Trânsito em Foco, ele está começando agora. Nós estamos aí no 3º ou 4º episódio e vamos ter vários assuntos em cima disso, né? E, ô Magnus, você tem alguma coisa que você queira complementar em mais alguma coisa? Puxa a sardinha para o seu lado, o seu lado profissionalismo. Vou deixar meu contato, caso alguém quiser, interessado, procurar para trabalho, né? Para tiver dificuldade no exame de direção, for habilitado e não dirige, né? Meu perfil no Instagram é Magnus Arantes 1, né? Quem quiser seguir lá, tem várias lives, inclusive com instrutores do Brasil inteiro, falando sobre o processo de aprendizado, né? Instrutores, outros profissionais da área também. Eu acho assim que é fundamental a gente procurar ampliar nossa perspectiva. Então, pessoal, principalmente aí agora dar uma puxadinha de orelha nos instrutores de modo geral. Uhum. Instrutores, abram a cabeça de vocês, principalmente se o seu aluno está enfrentando situações como nervosismo e ansiedade. Muito provavelmente você não tem ferramental suficiente para acolher esse aluno e preparar ele de maneira holística. Procura um profissional da psicologia, de preferência um especializado, como é o meu caso, ou outros profissionais que tem na área aí, mas não deixa seu aluno ficar morrendo de ansiedade e sendo reprovado, porque ele vai desistir. Aí é pior para você, é pior para a autoescola, é pior para todo mundo. Vamos dizer, a humildade. Humildade. Esses dias agora, não sei se eu vou lembrar direitinho, mas eu estava vendo uma história de 2 moscas. Eram 2 moscas, todas as 2 moscas caíram num copo de leite. Aí a mosca que caiu no copo de leite, uma delas falou assim, não, é impossível sair de dentro desse copo, porque molhou as asas, é impossível sair de dentro desse copo, afundou e morreu afogada. Sim. A outra não. A outra, o que ela fez? Ela começou a bater as asas, foi batendo as asas, e coalhou o leite naquele ponto ali, e ela subiu em cima daquele pontinho de manteiga que ela formou, deu para ela secar as asas, ela voou e foi embora. Passado determinado tempo, ela caiu novamente dentro do copo de leite. Aí o que aconteceu? Ela começou a bater as asas novamente, ela já tinha passado por aquela situação, começou a bater as asas novamente, e chegou uma outra mosca e virou para ela e falou assim, olha o canudinho ali na frente, sobe no canudo. Como ela já tinha experiência, já passou por aquele ponto, ela não deu bola porque a outra formiga, porque a outra mosca disse. E ela foi tentando, ela não teve o mesmo sucesso da outra vez, afundou e se afogou. Ou seja, não é porque somos profissionais que sabemos, que já passamos, que outros não podem ter mais conhecimentos que a gente, ou que nós devamos ignorar a opinião de outras pessoas. O mais importante é isso. Nós não devemos ignorar a opinião de outras pessoas. Então, Magnus, eu te agradeço. Desculpa aí o improviso, né, que foi assim, mas nós vamos ter ação para outras entrevistas. Quero você aqui novamente. Foi um prazer a gente estar compartilhando o conhecimento, o seu conhecimento. Eu aprendi muito com você. E, como eu disse, aqui nós estamos e somos o Trânsito em Foco. Aqui o nosso foco principal é o seu aprendizado e o trânsito. Obrigado.